O lance dessa live é conversar sobre a Bíblia, conversar sobre espiritualidade, conversar sobre Jesus, conversar sobre Evangelho. Eu me desafiei a fazer isso na hora que a quarentena começou, porque eu percebi uma grande necessidade das pessoas de ouvirem coisas a respeito do Evangelho e de fortalecerem seu coração no Evangelho. É por isso que a gente está fazendo essas lives diárias de segunda a sexta, meio-dia, tá bom? Aqui no meu canal. Comecei essa semana no meu canal, era no canal da nossa comunidade, a Casa da Rocha Guarulhos. Trouxe aqui para o meu canal por uma questão de maior visibilidade, tá? Agradeço muito você que me segue, acho muito legal, fico muito feliz pelo carinho, mas a ideia não é ganhar mais seguidores, mais like, eu não tenho cara de youtuber, não é a minha praia. Eu vim aqui para compartilhar um pouco do que carrego no meu coração, da missão, da minha vocação, do meu chamado pastoral e conversar com você sobre isso, que é o mais importante. Tudo isso, tudo que está em volta disso é pequeno. O mais importante é o Evangelho, o mais importante é Jesus. Tudo por Ele, através dEle, para Ele. E é isso que a gente quer ressaltar nessas conversas. Para quem não sabe, eu estou conversando sobre espiritualidade bíblica, porque somos cristãos e a nossa espiritualidade, a nossa vida, crente não gosta muito de usar essa palavra, crente protestante, né? Muita gente usa vida espiritual. Eu parei de usar essa palavra há algum tempo para usar a palavra espiritualidade, que eu acho que ela é mais contextualizada com essa realidade da vida que a gente vive, buscando a Deus e tentando perceber Deus na sua transcendência e se relacionar com Deus, né? Então a espiritualidade acho que cabe bem e estou falando sobre isso. Espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica, porque nós somos cristãos e a nossa espiritualidade tem uma base, que é a Bíblia. A tua espiritualidade precisa ser bíblica. E pode haver uma espiritualidade não bíblica, claro, porque todo homem deseja encontrar Deus. E todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Como as pessoas tentam preencher esse vazio, as mais diversas formas acontecem para isso, né? E aquelas que tentam preencher esse vazio de maneira espiritual também podem escolher uma espiritualidade que não seja cristã. Ela pode ter uma espiritualidade budista, uma espiritualidade mesa branca, uma espiritualidade, sei lá, as mais diversas. Nosso negócio, nossa conversa aqui é porque a gente é crente. Eu espero que sim. Se não, fica com a gente que você é bem-vindo também. Mas a conversa aqui é de crente, de gente que crê em Jesus como Senhor e Salvador e que pauta a sua espiritualidade naquilo que foi deixado como revelação de Deus pra gente. Qual é a revelação de Deus pra gente hoje? É o profeta da igreja que faz? É o pastor que prega lá que faz? Não, é a Bíblia. Então a gente vai em cima da Bíblia, ok? E mesmo como pastor que sou, minha responsabilidade sempre é interpretar o texto bíblico e a gente faz isso na nossa comunidade e estou tentando fazer um pouquinho com você a respeito disso. Vou desativar os comentários, não é falta de educação, é só para manter a live mais estável e me atrapalhar menos aqui. E você pode fazer a tua pergunta se puder, se quiser, aí no tópico de perguntas, que no final eu sempre abro um pouquinho aqui de conversa. Nossa conversa é muito informal, eu não sou teólogo, eu sou pastor, estudante de teologia, e meu desejo só é acrescentar alguma coisa ao teu coração nesses dias loucos que a gente está vivendo. Então, a partir de agora, a gente começa a nossa conversa sobre espiritualidade cristã. Estamos usando Eclesiastes. Vou fazer um rápido resumo aqui, recomendo que você assista aos vídeos anteriores. Onde eles estão? Eles estão no YouTube da Casa da Rocha Guarulhos. A Casa da Rocha Guarulhos é a comunidade onde eu sou, pela misericórdia de Jesus, pastor. A gente transforma esse vídeo em vídeos lá no YouTube da Casa da Rocha Guarulhos, os demais estão lá, se você quiser ter uma explanação maior. Mas resumindo muito rapidamente, capítulo 1 de Eclesiastes é um capítulo tenebroso, um capítulo pesado, um capítulo duro, porque Salomão
o autor desse livro, ele apresenta a vida do homem debaixo do sol como uma vida de um órfão, de uma orfandade cósmica absoluta. O homem sem Deus, ele está vazio e ele está procurando Deus. E essa é a realidade que Salomão expressa no primeiro capítulo principalmente. Ele apresenta os seus caminhos de busca, tentando solucionar sua existência. Ele fala que ele fez tudo o que ele podia fazer. O afã, a vontade de resolver o impulsiona e ele faz tudo o que ele pode, mas ele não resolve as questões. Ele trabalha, ele procura prazer, ele tem dinheiro, ele tem sucesso, ele tem tudo, ele tem. Não é que ele quis ter, ele tem, ele teve. Não é? Salomão viveu isso. E ele diz, tudo é vaidade, não tem razão nenhuma nisso. É um capítulo duro. Capítulo 2, você tem a primeira aparição da palavra Deus. Deus é trazido para o contexto da vida debaixo do sol. E Salomão, ele ainda abre o segundo capítulo falando algumas coisas duras, até o versículo 24, onde Deus é introduzido na história. Então, capítulo 1 e os primeiros 23 versículos do capítulo 22, não tem Deus. É a vida debaixo do sol e um homem desesperado tentando encontrar razão para a vida antes de morrer. Capítulo 2, versículo 24, entra Deus. E aí a perspectiva muda. O que muda é que Salomão nos ensina que nós podemos construir a nossa vida na força do nosso braço e na tentativa de solucionar as questões existenciais que nos alcançam, ou na gratidão. Ou eu vou na minha força, ou eu vou na gratidão. É a opção que o livro nos dirige a entender, não é? Era debaixo do sol, e aí eu via Salomão se apresenta como alguém que tenta resolver a coisa. Agora é debaixo do sol ainda, mas ele percebe Deus. Ele se entrega a Deus e se abre para uma relação de gratidão com Deus. A vida muda, a percepção sobre a vida muda, o alcance da sua visão sobre Deus, sobre a vida muda. Muito bem. Senão a gente vai ficar aqui falando sobre esses dois capítulos. Eu prefiro que você assista os vídeos anteriores se você quiser. No capítulo 3 tudo muda. Porque agora a disposição muda. Não é mais na força dele. Não é mais no afã de fazer. Agora ele tem gratidão. E a leitura do texto deve ser percebida assim. Quem está falando agora é um homem que colocou o Deus dentro da equação da sua existência debaixo do sol. Então agora a história tem sentido. Uma mudança que acontece interiormente faz ele perceber a vida exterior de forma adequada. A gratidão humaniza Salomão. E a gratidão nos humaniza. A nossa percepção sobre a vida deve incluir Deus. E deve incluir a gratidão a Deus. É óbvio falar isso, eu sei. Principalmente para você que é cristão, que está me assistindo. Mas é o que muitas vezes nós deixamos de fazer, porque deixamos de perceber Deus na vida, não é? E trazemos para nós o jeito de viver longe de Deus, como a nossa sociedade vive. Aí a gente entra numa conversa que tem tudo a ver com a gente hoje, que é tempo. Capítulo 3, famoso capítulo 3 de Eclesiastes, que fala sobre tempo. A nossa cultura tem duas afirmações a respeito de tempo. Ou eu tenho tempo, ou eu não tenho tempo. Dá para fazer tal coisa? Não tenho tempo. Eu vou fazer tal coisa porque eu tenho tempo. A gente tem uma mania de possuir, de ter a posse do tempo. Nós nos comportamos como se nós fôssemos donos do tempo. E a gente enche a agenda de coisas, a gente se violenta nesse aspecto. Então acho muito bom a gente falar sobre administração do tempo, baseado na gratidão ou no afã de fazer as coisas. Veja só, o livro constrói esse caminho. Ontem a gente falou sobre trabalho. Eu posso viver o trabalho ou a partir da ótica da ausência de Deus ou a partir da ótica da presença de Deus. Eu posso viver o tempo que eu vivo hoje a partir da ótica da ausência de Deus, onde eu domino tudo, eu tenho ou eu não tenho, eu determino o que vai ser feito, quando vai ser feito, vamos discorrer um pouco mais sobre isso, ou sobre a ótica da gratidão. A vida pode ser vivida em toda a sua abrangência dentro dessas duas óticas, ou eu sozinho, ou eu com Deus, ou eu e Deus. Me
dirigindo a viver o que estou vivendo. Podemos, então, administrar o nosso tempo baseados no afã de fazer ou baseados na gratidão. Eu acho que é bom a gente pensar numa espiritualidade do tempo, já que o tempo é uma coisa... Como é que a gente vai fugir do tempo? Não tem como fugir do tempo. Então, existe uma espiritualidade do tempo, uma espiritualidade para se pensar no tempo, uma maneira correta de se pensar no tempo. Capítulo 3. Vamos lá? É importante a gente pensar nisso, porque quanto mais rápido a gente aprende, melhor é. A prioridade de se viver bem deve estar sempre diante da gente, de se viver como o texto bíblico diz que a gente tem que viver. Portanto, vamos conversar um pouquinho sobre Eclesiastes 3. Versículo 1. Para tudo há uma ocasião, estou lendo na versão NVI. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Versículo 9. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele faz tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez ou faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. É um texto denso, um texto difícil de ser compreendido. Mas vamos trilhar um pouquinho esse caminho. Talvez a gente tenha que dividir entre hoje e amanhã essa conversa, mas vamos lá. O que significa viver em uma realidade onde para tudo há tempo? Significa que tudo tem uma ocasião certa para acontecer. Essa é a perspectiva de Salomão. Nessa vida tem tempo para tudo, porque o tempo é parte da nossa realidade existencial. Deus não está nesse tempo só. Deus também está aqui conosco. Mas Deus está na eternidade. A eternidade é uma conversa muito complexa para a gente. Eternidade é passado, presente e futuro, tudo junto agora ao mesmo tempo. Deus já sabe de tudo e vive em tudo. Ele está no começo de todas as coisas e Ele está no fim de todas as coisas. Deus é maior que o próprio tempo. O tempo se submete a Deus. É meio louco isso, a gente não consegue compreender. Vivemos num momento em que agora são 12:18, do dia 8 de maio de 2020. E é isso que a gente vive. Daqui a pouco é 12:19. 18 já foi, 19 chegou. É uma coisa louca, a gente está preso a um tempo. Por estarmos presos a um tempo, a um momento, nós precisamos perceber que há tempo para tudo. Senão a gente não consegue administrar a vida como podemos administrar de maneira melhor. Porque a gente sempre vive com falta de tempo. Decidimos fazer e não conseguimos fazer. Como é que a gente vive nesse tempo? Como a nossa produtividade determina quem somos na sociedade em que estamos, a gente quer fazer cada vez mais coisa. A gente criou até uma ideia de que se você expressa que está sem fazer nada, isso não é bem visto. Você já percebeu? Parece que é status. Tem um status social de fazer muita coisa. Olha a agenda dele, que loucura, viajou, voltou, e ele fez, ele dorme só 3 horas por noite. Que incrível, como ele é bom, como esse cara tem valor na sociedade. Aí você encontra um cara que, não, eu tenho uma vida meio tranquila, aí você já torce o nariz. A sociedade já não gosta de alguém que diz, eu tenho tempo para te ouvir,
Aí eu tenho tempo para escutar uma música e tentar curtir aquela música. A gente está sempre fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E eu me incluo nisso, viu? É um desafio. Eu entro no carro, eu ligo o som, estou dirigindo, fico olhando indevidamente, isso é uma loucura, olhando o WhatsApp, vendo as mensagens que chegou, e preocupado. E por que a gente se violenta em fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Porque a gente tem um senso de que somos avaliados, e é verdade, pelo que produzimos. Quanto mais produzimos, mais preciosos somos, mais valorizados somos na sociedade que estamos. E se a gente não consegue viver o que a gente está fazendo, isso inclusive nos cobra e nos traz uma grande frustração. Essa postura do afã de fazer tudo, ela é impossível de ser vivida. Não dá para a gente viver a vida assim, gente. Não dá. Uma hora falha. E esse uma hora falha pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Ou pode ser mais frequentemente, inclusive. Não consegui fazer. Planejei, desejei, coloquei na agenda, não deu para fazer. Aí frustra. Aí vem um sentimento de incompetência, de improdutividade. E isso acontece porque a gente quer abraçar o mundo, né? Andamos ansiosos, andamos frustrados. O Rivotril é o remédio mais vendido, um dos, não vou dizer que é, porque eu não tenho esse dado aqui atualizado, mas eu lembro de ter lido alguma coisa algum tempo atrás que o Rivotril, aquele remédio que dá uma acalmada nas pessoas, é um dos remédios mais vendidos do mundo. Do mundo, gente. Por quê? Porque a gente está ansioso. A gente está ansioso, a gente não dorme, a gente planeja e não consegue fazer, porque planeja é uma loucura. A gente está num tempo de grande loucura, de tentarmos dominar o mundo. Esse ativismo é uma enfermidade emocional e espiritual. A gente até falou um pouquinho já sobre isso anteriormente. É a expressão externa de uma realidade interior inquieta, insana, que a gente aprendeu a desenvolver e a gente acha que tem que viver assim. Damos sentido e valor à atividade, um sentido e um valor que ela não deveria ter. Supervalorizamos a atividade, como eu já falei. Não se trata de ociosidade. Não estou te convidando aqui para você virar um cara, uma pessoa improdutiva, que não faz nada. Não é isso. É óbvio que não é isso. O trabalho tem seu valor na vida da gente. Ele, inclusive, é instrumento de dignidade, instrumento para a gente levar o pão nosso de cada dia para casa, mas a gente tem que fazer tudo isso à base da gratidão. Eu faço uma live também à noite, junto com alguns amigos da comunidade, em que nós oramos. É uma live mais voltada para a oração, mas esses dias eu estava compartilhando lá o Pai Nosso, e tem um momento onde Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estava refletindo com as pessoas que estavam assistindo a live, é claro, sobre essa ansiedade que a gente tem de querer fazer as coisas sem Deus. E a gente se esquecer de que quem nos dá o pão nosso é Ele. De que tudo vem dEle. Que a produtividade do meu trabalho vem da mão de Deus. De que o meu esforço, se não for recompensado, transformado em realidade por Deus, né? Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É o texto bíblico. E a gente esquece disso no trabalho e a gente esquece disso nas atividades que a gente realiza. A forma como nós vivemos, esse nosso ritmo de vida, desrespeita essa realidade do tempo. A gente quer ser eterno, a gente quer estar lá e aqui ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo agora. Isso complica a nossa vida. Esse capítulo, que é o capítulo 3, ele faz um paralelo com o capítulo 1, nesse aspecto. Quando olhamos para a vida quando olhamos para a vida a partir da perspectiva de nós fazermos, colocando Deus para fora, porque achamos que somos donos do tempo, não é? Ou quando nós fazemos a coisa a partir da perspectiva da presença de Deus, entregando a Deus a nossa vida
e nos relacionando com tudo a partir da base da gratidão de que Deus é que faz as coisas na nossa vida. Então, algumas coisas para a gente pensar a partir desse introito aqui rapidamente. A gente precisa se lembrar que Deus é dono do tempo. A história é uma realidade onde Deus coloca tempo em tudo. Existem dois termos gregos para tempo, Cronos e Kairos. Você já deve ter ouvido isso. Muitos pregadores, tem muito vídeo na internet, vale a pena se aprofundar se for o caso. Mas rapidamente, Cronos é esse tempo nosso, agora, 12:25. Kairos é a interferência divina nesse tempo nosso. É a manifestação divina no nosso tempo. Então, na história, o que você percebe é isso. É uma história que acontece, é um tempo que acontece, não é? Dias, meses, anos, décadas, séculos, e ali há uma interferência divina. Porque Deus é dono desse tempo onde nós estamos. Deus administra esse tempo onde nós estamos inseridos. Se você olhar para o texto bíblico não tão perto, um pouco mais longe, você vai ver uma história. A história bíblica tem começo, tem meio e tem fim. Deus está administrando isso. Esse é o papel do eterno. Chamar Deus de eterno nesse aspecto é bem interessante, né? Porque Deus é eterno e Ele está além disso, Ele engloba tudo isso aqui que é a história da vida humana. Nós estamos em algum ponto dessa história, no meio dessa história, esperando a parousia, a segunda volta de Cristo. Quem administra tudo isso? É Deus. Deus é dono do tempo. Versículo 11 do texto que a gente leu diz assim: fez tudo formoso em seu tempo. Deus fez tudo formoso em seu tempo. As coisas têm sentido mesmo que eu não entenda, porque Deus está no controle desse tempo. Na eternidade nós saberemos de tudo, mas agora nós sabemos em parte. O que acontece nesse tempo não dá para a gente compreender completamente, mas Deus está cuidando de tudo. Essa percepção tem que estar muito clara diante da gente ao tocarmos a vida. Deus está cuidando de tudo. Esse tempo humano é gerenciado pelo Eterno, pelo Deus Eterno, por aquele a quem nós chamamos inclusive de Eterno. Frequentemente, nós queremos ter todas as respostas desse tempo presente, mas elas são respostas da eternidade. Nesse tempo presente, nós não teremos as respostas da eternidade. Frequentemente, nós deixamos de lembrar, esquecemos, que nesse tempo não haverão todas as respostas. E a gente vive querendo ter todas as respostas. Trabalhamos e vivemos correndo atrás de todas as respostas. Esse é o tempo onde nós não teremos todas as respostas. Não saber explicar é alguma coisa que deve ser possível para nós. Não saber entender deve ser alguma coisa possível para nós. Às vezes nós queremos dar respostas fáceis a perguntas difíceis. E queremos achar respostas para tudo. Na espiritualidade cristã, cabe o espaço para dúvida. A gente até falou isso algum tempo atrás. E cabe espaço para coisas que não são resolvidas. Os nossos amigos que gostam da teologia da predestinação, eles têm textos bíblicos para defenderem isso. Eles, eu não estou falando aqui com ironia, não, é verdade. Não é? Eles têm base bíblica para isso. Os nossos amigos, arminianos, os calvinistas de um lado, arminianos do outro, eles vão ter base bíblica para dizer que não é assim, que Deus não escolhe as pessoas antes. Esses daqui vão dizer que Deus não fecha a conta. Eu acho muito desagradável esse degladiar, essa coisa toda. Um degladiar, quem está certo é o calvinismo, é o arminianismo. Tem coisa que não tem resposta. Me lembrei disso, agora estou colocando como exemplo. Por que a gente não pode conviver com coisa que não tem resposta? Porque nós somos levados a sistematizar tudo. A gente quer sistematizar Deus e colocar Deus na nossa caixinha. E eu tenho que ter todas as respostas. Um Deus que a gente explica tudo não é Deus. Um beijo para o meu amigo Clóvis Baiano,
que escreveu uma música linda, Ninguém Explica Deus. Maravilhosa. Cantou com a gente, né? Na música Raízes, no Projeto 30 Anos. É verdade, ninguém explica Deus. E a gente vive querendo ter explicação para tudo nesse tempo. Quem explica, controla. É por isso que a gente quer explicação. É por isso que a gente é doido para ter alguém que nos ensine tudo e nos explique tudo. Só que quando a gente se submete à explicação de tudo e ao ensinamento de tudo, a gente também está se submetendo a controle, porque quem explica tudo quer controlar. O assombro da vida, nesse tempo presente, deve continuar mexendo com a gente. Uma espiritualidade bíblica não despreza o desconhecido. Uma espiritualidade bíblica não despreza o agir de Deus de maneira sobrenatural nesse tempo também? Claro que sim. Não é da ordem, não é do ordinário, mas é do extraordinário que estamos falando, e Deus trabalha assim também. Deus permite e determina o tempo. Deus determina o tempo da duração do mal. Quanto tempo vai durar essa pandemia? Eu não sei. E louco é quem acha que sabe. O mal passa, os malfeitores passam. Deus determina o fim do mal. E essa é uma coisa que a gente não entende. É uma realidade do tempo presente, agora. Por isso que tem a ver com o tempo, porque é a nossa realidade. Quanto vai durar esse problema? Quando vai acabar? Quando vai... Quando? A gente está sempre perguntando quando. Impérios caem porque Deus diz chega. E quando Deus diz chega, gente, Deus diz chega. Muro de Berlim, 1989. Quem se lembra da União Soviética versus Estados Unidos, Guerra Fria. Cara, duas potências dominando o mundo. Quando Deus disse chega, chegou. Porque Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo. Repousar no fato de que Deus coloca um basta nas coisas deve ser suficiente para a gente. Deve ser suficiente para a gente entender que a ação humana e a ação de Deus estão concomitantes nesse tempo em que a gente vive. Quem é que faz? É Deus ou é o homem? Cara, tem livros aqui na minha estante que está aqui atrás falando sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente estudar um pouco, claro. Um pouco não, estude. Leia o Carson. Cadê o Carson? Tem um livro bacana sobre isso. Tá aqui, ó, tá à minha frente aqui. A manifestação... Não é essa. Ali, ó. Soberania divina e responsabilidade humana. Até onde vai a responsabilidade do homem? É Deus que escolhe tudo que eu faço? Ou sou eu que escolho? Essa é uma questão concomitante. Por que a gente precisa ter resposta para tudo? Qual o limite de um e de outro? A Bíblia não dá essa referência absolutamente. Deus faz, mas o homem faz também. Deus dirige seu plano através das ações escolhidas pelo homem. Eu acho que é o Timothy Keller, em um dos seus livros, se não me engano, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, só estou falando isso porque isso tem a ver com o tempo, e nossa live já está grande demais, mas vamos lá. Eu acho que é o Timothy Keller, não lembro bem, que tem um exemplo interessante, que a vontade de Deus é um rio, e que vai, irmão. Porque Deus é soberano, e Ele controla tudo isso aqui, e o tempo é dele, e a vontade é dele, e a gente fica nesse rio. Às vezes a gente vai para uma margem, às vezes a gente vai para outra, às vezes a gente fica no meio, mas a gente está indo, segundo o curso histórico que Deus determinou. Puxa, tá bom. Eu quero mais tá nesse rio, nesse fluir do rio de Deus, na sua vontade, no seu caminho, e que a minha vida esteja linkada e ligada a Ele para que isso aconteça. Mas enfim, o sofrimento está presente na ação humana, mas também temos uma ação divina em relação a isso. Difícil de compreender, tudo a ver com o tempo, né? Tudo a ver com agora. Então a gente precisa, penso eu, descansar no que Deus faz na história. Gratidão em ver Deus agindo, olhar para a história como uma dádiva de Deus e desfrutar o trabalho que Deus nos dá e o trabalho que Deus realiza em nós, através de nós e dentro desse tempo em que nós estamos inseridos. Você vê que tem mais a ver, tem mais do que agenda, né? Tem mais do que fazer, tem mais do que a minha agendinha, meu trabalho. Acho que a conversa é um pouco mais ampla.
O tempo onde nós estamos inseridos é dirigido e controlado pelo Eterno. E a gente precisa, percebendo isso, tentar entender e ajustar o nosso relógio, o nosso cronos, com o Kairos de Deus. É isso que eu tenho que fazer, Deus? A gente não pergunta, né? É esse tipo de coisa. O dia hoje eu preciso gastar ele como, Senhor? O que o Senhor está me mostrando? É tempo de trabalhar? Ou é tempo de descansar? Ou é tempo de orar? Ou é tempo de ligar para alguém que está... Aliás, tem tempo para tudo, está lá no texto. Amanhã a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Não dá para eu continuar aqui. São 12h35. Vou ver aqui 2 perguntas que temos. Quando algo dá errado, pode ser indício de que foi feito fora do tempo adequado? Anderson, eu acho que é uma possibilidade, sim. Não é? É claro que você abre muitas possibilidades que podem levar alguma coisa a dar errado. Mas o nosso afã de fazer as coisas, eu acho que compromete também a nossa loucura de produzir, de fazer, sem perceber se é realmente o tempo que a gente tem que fazer. O vizinho está quebrando alguma coisa aqui. Pode ser um instrumento para complicar a nossa vida, porque somos ansiosos e antecipados demais, né? Acho que sim, Anderson. Você acha que esta situação levou os cristãos ao despertamento de ser mais relevante, Anthony? Olha, eu espero que sim, Anthony. Só que eu espero que esse despertamento para sermos relevantes na sociedade não seja o caminho que muitos de nós têm seguido. Linkar com a política, linkar com o poder. A igreja está se aproximando demais do poder. Isso é perigoso toda vez, isso é histórico. Toda vez que a igreja se linka com o poder, dá problema. A credibilidade da igreja se perde. Agora é hora da gente ser relevante na nossa doação, no nosso amor, no nosso caráter, no nosso acolhimento ao próximo, na nossa disposição de cuidar dos feridos e machucados nessa pandemia, na nossa disposição de falarmos do amor de Deus e viver. Isso é a relevância que o Evangelho tem que ter. O que é relevância? A igreja ocupar lugares de poder nesse mundo? Se o Cristo diz que a gente tem que lavar o pé um do outro e não se preocupar em lugares de exaltação, por que a gente quer ir para lá? Vamos ficar aqui cuidando uns dos outros e sermos relevantes nisso, acho que é um bom caminho. Valeu, gente. Falei demais. Boa tarde para vocês. Tem mais uma perguntinha aqui para fechar. Não, acho que foi essa já. Tá bom? Boa tarde para vocês. Amanhã é sábado. Amanhã tem muita coisa para fazer, mas não estarei aqui. Só te dando uns avisos rápidos, a nossa comunidade está arrecadando alimentos para pessoas carentes da área do Cabuçu, aqui em Guarulhos. E você pode contribuir passando na porta da comunidade, lá na Casa da Rocha Guarulhos, deixando no drive-thru da solidariedade, todos os dias da semana, das 7 às 8 da noite. Tá bom? Todos os dias da semana, 7 e 8 da noite, está aberta a comunidade para você fazer a tua doação. Nós teremos amanhã à noite uma live com a Sharon Ramos, minha amiga, vou tocar junto com ela a música do Resgate. Procure aí nas mídias sociais Sharon Ramos, segue essa menina, minha amiga, querida, Flavinho também, esposo dela, são músicos excepcionais, gente boa demais, e a gente vai estar junto amanhã. E domingo 10 da manhã, no canal da Casa da Rocha Guarulhos, a transmissão da nossa live, do nosso culto, da nossa reunião de domingo, tá bom? Da comunidade. Deus abençoe, esse vídeo vai agora à noite, às 6 da tarde, para o canal do YouTube da Casa da Rocha Guarulhos. Já falei demais. Tchau. Boa tarde para vocês.